Fala pessoal, tudo bem? Pô, aqui em Florianópolis, cara, tá fazendo um calor absurdo, né? Acabou o verão e o pessoal tá na praia, tá bombando, né? E eu aqui em casa, né? Então, vamos dar sequência ao nosso assunto sobre a doença. Então vamos lá, sobre a diabetes, né? Então a gente vai falar hoje agora dos equipamentos, né? No que tangem ao medicamento, né? Qual é o primeiro equipamento que a gente podia falar, galera? Então, temos os medidores de glicemia, que é crucial, né? É um dos principais, a gente utiliza direto. Então, o medidor de glicemia é essencial para o controle, propriamente dito, né, do diabetes. Então, assim, pessoal, a única maneira de dominar, ok? A única maneira de dominar a situação, tomando nota dos níveis glicêmicos e reconhecer quando estão anormais, obviamente, primeiramente, é tomar as providências necessárias, né, galera? Alimentação, exercício, como eu falei anteriormente, e as insulinas adequadamente. Mas não esquece do medidor, como eu falei, ok? Então há uma grande variedade, como é que eu vou dizer, de marcar de medidores que detectam a quantidade de glicose que flutua pelo sangue. Tem várias marcas, tá, pessoal? Dá uma olhada, dá uma procurada lá nas farmácias. Tem farmácias mais baratas e mais acessíveis, tá? Dependendo da cidade que você mora, né? Enfim, aí você vê qual é a medidor de glicemia que você gosta mais, e aí você compra esse medidor. Então é importante você ter, senão você não tem como ter parâmetros de injetar insulina no seu corpo se você não tem um medidor em casa, né? Concorda? Então vamos lá. Depois do medidor é a fita, tá? Então depois da fita é inserida no medidor. Então essa fita verifica a intensidade da cor e produz uma leitura eletrônica, tá? Que é traduzida por um computador a quantidade de glicose. Essa quantidade de glicose, pessoal, ela é medida, né, pela conversão, como é que eu vou dizer a palavra? A metragem é mgdl, que é relacionada ao fator sanguíneo, beleza? Então a quantidade de glicose vai ser calculada sobre mgdl, beleza? Bom, existem outros medidores que mensuram também uma espécie de corrente elétrica no sangue, ok? Que também está em uma espécie de fita, que é uma enzima especial transfere os elétrons do açúcar, que é a glicose, para um químico na fita e o medidor calcula esse fluxo de elétrons como corrente. É bastante simples, pessoal, ok? Então, essa quantidade de corrente depende da quantidade de glicose no sangue, beleza? Então, como eu falei, esse medidor produz uma leitura eletrônica dos níveis de glicêmicos e vai aparecer na tela desse aparelhinho, beleza? Tanto os medidores, pessoal, que usam o teste da cor, quanto os que medem a corrente, possuem o mesmo grau de precisão, tá? Eu uso particularmente os medidores que medem a corrente, tá? Que é o segundo tipo de fita que eu falei, beleza? Eu acho que é mais, sei lá, a maioria das farmácias vendem esse, então eu acho que você não vai ter problemas nenhum de usar o aparelho, beleza? Então vamos nessa. Que mais? As fitas reagentes, como eu acabei de falar, beleza? Que são utilizadas para coletar a amostra do sangue para ser inserido no medidor. Então você precisa do medidor de glicemia, que é o aparelhinho, e a fita reagente, beleza? Como eu falei, existem vários modelos chamados de leitura visual para o sangue e urina. Só que eles não precisam do equipamento eletrônico para mensurar a glicose. O nível da glicemia, do açúcar, é estimado pela comparação entre a cor da fita e a correspondente em uma tabela colocada ao frasco, é importantíssimo, galera. São fitas utilizadas para a coleta de sangue que será levado para o medidor, ok? As cores geralmente progridem numa medida de 20 a 30 mgdl, beleza? Então, assim, sei lá, testar a glicose da urina não é um bom método para determinar a glicemia. Eu, pelo menos, particularmente não acho legal, especialmente porque a glicose não aparece na urina. Então, até que a urina, né, esteja bastante elevada no sangue, aí sim você consegue detectar. Então, além disso, os exames da urina mostram, então você precisa, é só fazer o exame de sangue, então, porque os exames da urina mostram a quantidade de sangue presente algumas horas atrás, entendeu? Então, eu acho que o mais crucial para mim é a fita de leitura visual, tá? Porque ela vai te informar se os níveis estão muito altos, se estão muito baixos, se está no padrão de 70 a 110, ok? Abaixo de 70 é hipoglicemia, acima de 200 é uma hiperglicemia, então, ok? Então você tem que tomar cuidado e se alimentar adequadamente para não ter essa disparidade, beleza? Uma outra coisa que eu queria falar também
é a questão da cetona, pessoal, que pode aparecer na urina por diversos motivos. Primeiramente delas é a alimentação insuficiente, ou seja, costuma ser chamada de cetose de jejum, tá? Geralmente acontece quando as refeições são muito restritas em calorias. Isso aí vai produzir cetona. Ou a hipoglicemia, que é um baixo nível de glicose no sangue. Então, na ausência de glicose, o teu corpo, o teu organismo vai transformar a gordura em açúcar. Por isso que é perigoso. A hiperglicemia, que é o alto nível de glicose no sangue, né, alto nível de açúcar no sangue, que é a falta de insulina para o transporte da glicose até as células, então vai fazer com que o seu organismo transforme a gordura, porque não consegue usar a glicose do sangue. Então isso é importante, você tomar cuidado com essa situação da cetona, beleza? E tem outro fator que pode aparecer por vários motivos da cetona, é a doença, a falta de insulina e os efeitos dos hormônios masculinos. Isso é uma dos diversos motivos da cetona aparecer na urina, beleza? E o cheiro é bastante forte, tá, galera? Ok? Outro tipo de equipamento são as lancetas, pessoal. A lanceta, um nome estranho, né? É uma espécie de agulhinha, tá? Que é bastante utilizada para furar o dedo, que é usado para coletar o sangue, né? Que é o aparelho que eu falei, e a fita reagente. Então você precisa dessa lancetinha que você coloca dentro do aparelhinho. É bem fácil, galera. É tranquilo. Quando você comprar o medidor de glicemia e você comprar essas lancetas, eles vão te explicar direitinho como é que faz. Porque muitos medidores de glicemia são acompanhados dessas lancetas e tem um dispositivo para usá-las. Então é tranquilo, galera. Ok? Outros aparelhos possuem a lanceta dentro do próprio aparelho. Então facilita. Ok? O que eu poderia falar mais sobre a lanceta? Lancetas diferentes podem produzir tamanhos diferentes de gota de sangue, tá? Então assim, galera, compara as fitas de teste que você vai usar e o tamanho da gota de sangue que requer com a produzida pela lanceta. Beleza? Isso é importante pra caramba também. Tenta furar o mínimo possível, tá? Que assim a picada, cara, ela vai ser quase imperceptível e doer menos. E tenta trocar de posições, ou seja, não tomar sempre no mesmo dedo ou no mesmo, sabe, no mesmo lugar, ok? Então troca as lancetas, troca as agulhas, troca os lugares que você está aplicando. Isso é importante, tá, pessoal? O que mais, galera? Temos também as bombas de insulina. As bombas de insulina são miniaturas, uma espécie de miniaturas computadorizadas. Tem o tamanho de um pager, sabe? É pequenininho. Pode ser usado no cinto ou no bolso do casaco, galera. E essa bomba, como é que eu vou dizer? Ela envia uma quantidade medida, ou seja, correta, beleza? E constante de insulina através de um tubo plástico meio que flexível por uma pequena agulha que fica inserida na tua pele e selada em uma fita adesiva. Muito pouca gente usa, mas eu já vi gente usando. Ela não é legal na questão da estética, tá, pessoal? Mas ela tem a vantagem dela é que como ela tá grudada nesse tubo, o que vai acontecer? Como ele falou, ela envia uma quantidade correta da medida, entendeu? Você não precisa ficar se aplicando toda hora. Então essa é a diferença que a maioria faz, porque toda hora tem que tirar a lanceta, aplicar o medidor, botar a fita reagente, pau. Toda hora você tem que ficar medindo. E com essa bomba de insulina não, ela já está colocada no teu corpo, entendeu? E aí você sabe, você, como é que eu vou dizer assim, ele fica mais fácil, é automático a questão, entendeu? Então vamos lá. Deixa eu ver se tem uma outra questão. E não esquece que esse aí é muito caro. A aquisição dessa bomba é muito caro. Deve custar cerca de 10 mil reais, cara. Eu acho. E a manutenção disso é caríssimo. Então, cara, eu não sei. Para a relação das pessoas que têm diabetes com relação a relação custo-benefício, ela não é muito vantajosa. Apesar de ser bacana no sentido de que você evita ficar medindo toda hora, mas a relação custo-benefício é altíssima. Então muito poucas pessoas têm a vontade vão ter essa grana para comprar, né? Então é isso. Tubo de infusão, galera, uma outra. Então esse dispositivo ele reduz o número de espetadas na pele, tá, galera? É uma agulha especial de catéter, tá? Esse tubo de infusão é inserido no local da aplicação e pode ficar ali por até 3 dias, mais ou menos, tá? Essa insulina injetada nesse tubo especial, que se fecha automaticamente após cada entrada na agulha, é primordial, é a vantagem da questão, entendeu? O risco de infecção é mais alto, por isso é preciso mais atenção quanto à esterilização. Então muito cuidado com essa questão da esterilização, galera. Tem que tomar muito cuidado, é igual uma lente de contato.
Você tem que ficar toda hora lavando, entendeu? Esse tubo de infusão você tem que tomar cuidado. Os injetores, galera, o injetor automático aplica a agulha na pele sem dor. Alguns injetam a insulina automaticamente, pessoal, quando a agulha atravessa a pele, beleza? E outros exigem que se pressione o cilindro, beleza? Caso você tenha medo de se aplicar ou tenha medo de ver agulhas, é crucial. Eu não acho isso, como é que eu vou dizer, eu não utilizo isso. Eu uso a caneta, propriamente dito. É o que 90%, eu acho, 80% dos pacientes diabéticos tipo 1, que é o meu caso, né, dependentes insulínicos, utilizam a caneta. Então, a caneta é a seringa, tem a mesma aparência de uma caneta de tinta, entendeu? Então, em vez de você ter uma pena, uma ponta assim para escrever, elas apresentam uma agulha descartável. E você compra essa agulha na farmácia, e essa agulha descartável, pessoal, ela tem vários tipos de tamanho. Ela pode ser um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais fina, maior, menor. Depende muito da forma que você aplica na pele, né? Já que a aplicação é subcutânea, fica embaixo da camada da pele, não dói, mas você tem que trocar essa agulha toda hora, tá? A cada dia. Porque você vai aplicar umas 3, 4 vezes por dia, então é bom você trocar essa agulhinha que fica em cima da caneta, que você vai atarrachar, e você precisa trocar essa agulha para não ficar rombuda, porque a agulha vai ficando gasta, né? E aí quando você injetar na pele, em contato com a pele para furar, vai doer. Então é bom você trocar, beleza? Então, essa caneta, né, essa seringa é crucial, galera. Beleza? Então ela é descartável. Você usa, dentro dessa caneta tem uma insulina, e ao invés de ser uma caneta, como eu falei, de tinta, que é uma carga de tinta, dentro dessa caneta especial, esteticamente ela é bacana, porque não dá para perceber que é um remédio. Você vai levar na rua, você vai levar no shopping, você vai levar na casa dos amigos, você vai levar na casa da sua namorada, enfim, ninguém vai saber que aquilo é uma caneta de insulina. Só se você abrir ela na ponta, assim, né? Mas mesmo assim é tranquilo, cara. Esteticamente ela é normal, não causa nenhum, assim, tipo de preconceito, achar que o cara é drogado, sei lá o que. Porque eu já passei por essa situação, entendeu? E é muito engraçado, cara. Eu fui aplicar essa insulina, essa caneta, dentro do banheiro público, num restaurante. Cara, foi hilário, porque o banheiro estava lotado, e geralmente quando eu entro no restaurante pra aplicar insulina, em vez de eu aplicar na meia da mesa, né, nas pessoas, por questão de bom senso, eu vou aplicar no banheiro, né? Aí quando eu chego no banheiro, o banheiro tava lotado e as pessoas estavam usando para fazer a opção número 2, né? E cara, acabei aplicando na frente do espelho, né, onde a pessoa lava a mão, né? E aí começou a chegar um monte de gente olhando pra mim, na hora que eu tô aplicando na pele, cara, a insulina com essa caneta, né? A galera, uns 3, 4 malucos lá me olhando, cara. Aí eu não aguentei, cara. Aí eu fingi que eu tava drogado. É muito engraçado, a cena foi hilária, mano. Aí eu falei, ei, meu irmão, quer um aí, cara? Tá sensacional. Agora vende cocaína via caneta, maluco. Vai querer? Nada a ver assim, sabe? O cara, e pior que a galera saiu do banheiro acreditando, cara. É inacreditável. Então eu fiz uma brincadeira, não sei se foi de mau gosto ou não, mas assim, às vezes eu sou meio cômico. Então, pra tentar desestressar essa questão do preconceito, ou de achar que, né, às vezes a maioria não sabe o que se trata isso, na hora que eu tava fazendo isso. Então eu fui brincar um pouquinho, relaxar. Então assim, eu só tô contando porque aconteceu de fato. Às vezes eu utilizo debaixo da mesa, na perna. Isso acontece também dentro de uma praça de alimentação, ou no cinema, ou sei lá onde que você estiver com os seus amigos. Então você assim, não tem que ficar com vergonha, galera. Se você tem a caneta, utilize quando você tiver que precisar, sacou? Se você tá com a glicose alta, não tem saída, maluco. Aplica. Foda-se. Ah, eu tô com medo. As pessoas vão olhar, é feio. É feio, mano. Eles têm problema disso. Eles têm problema? Não tem. Quem tem problema é você. Então você vai morrer, maluco. Então o que você tem que fazer? Cara, vou aplicar, meu irmão. Então para de ser cagão. Entendeu? Então é isso aí, galera. Essa foi a dica. São os equipamentos utilizados para diabetes. Beleza? A gente falou de medidores de glicemia, fitas de reagente. A gente falou das lancetas, da bomba de insulina, do tubo de infusão, dos injetores e principalmente da caneta. Eu particularmente utilizo 2 canetas, utilizo duas insulinas. A gente vai falar mais à tarde a respeito dos medicamentos propriamente dito, né, dos tipos de insulina, que aí vocês vão entender melhor, porque cada paciente tem o seu organismo corresponde a determinado tipo de insulina. Outros correspondem a insulina mais fracas, outros a insulina um pouco mais forte, porque a insulina não sustenta, o teu pâncreas não fabrica. Então, enfim, cada organismo é um organismo, galera. Não dá pra você querer criar uma fórmula exata em cima de um paciente diabético.
entendeu? Então é isso aí, galera. Qualquer coisa, tira dúvida, que eu vou ter um imenso prazer em ajudar vocês, entendeu? E desculpa a brincadeira se eu tô falando babaquice, mas eu acho que é bom fazer uma brincadeira, e eu sou um cara que gosta de brincar com a desgraça alheia, que é o meu caso, entendeu? Pô, eu tô em diabetes há mais de 12 anos, então fiz bastante merda na minha vida com relação a isso, já fui bastante revoltado, como você já viu em outros vídeos. Então, não tem saída, cara. Se você tem hiperglicemia, leva a caneta, não vai andar sem caneta na rua. Já aconteceu comigo isso, e eu tive que comprar no meio da farmácia desesperadamente para tomar naquele momento, senão eu ia morrer, porque eu tava com a glicose muito alta, e eu tava na praia e não levei insulina dentro da minha bolsa, certo? Então você é engraçado, você leva refri, cerveja, um monte de merda para comer e para beber, mas não leva sua insulina. E aí eu peguei sol demais, tive uma desidratação e tive uma hipoglicemia. Na outra vez que eu fui à praia, tive uma hiperglicemia, porque eu me alimentei errado de noite, chego de manhã, a glicose estava lá em cima e eu esqueci a caneta em casa. E aí, meu amigo, você está no meio da praia. Aí vai eu saindo da praia a pé, indo até a farmácia, que levavam 2 ou 3 quilômetros dali onde eu estava na praia, para comprar insulina. Então é o seguinte, não tem saída, mano. Ou você leva os equipamentos que você tem, ou você vai passar perrenho, né? Beleza, galera? Então é isso aí, cara. Hoje é a dica de hoje. Fica com Deus. Um grande beijo para todo mundo.